noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sempre, onde mais uma vez, nesta noite, iremos refletir acerca dos ensinos de Jesus. Desde já agradecemos a todos aqueles que seguem o canal Sempre e também deixamos aqueles que ainda não seguem o nosso canal, que possam assim estar compartilhando, estar acompanhando todas as nossas atividades através deste canal, que tem levado muito acalento, muito amparo e principalmente mensagens positivas sobre o nosso mestre e amigo Jesus. Desta forma, como de costume em todas as nossas atividades, nós convidamos a todos para elevarmos os nossos pensamentos através de uma prece e assim nos harmonizarmos para o Evangelho da noite. Benfeitores amigos, uma vez mais aqui te rogamos pelo auxílio, pelo amparo, pela proteção de todas as horas, que neste momento possamos estar sendo inspirados e amparados para bem propagarmos e recebermos os ensinos de Jesus. Que tudo aquilo que o Mestre já nos trouxe há mais de 2000 anos possa envolver-nos através dos seus ensinos e transformando a nossa prática diária. Que possa amparar ao lar de todos aqueles a quem podemos adentrar e chegar ao coração. Por isso, benfeitores amigos, Mestre, amigo Jesus, ampara-nos, fica conosco e nos auxilie, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nesta noite, nos coube algumas reflexões acerca das instruções dos Espíritos contida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E vem falar mais especificamente nesta noite sobre o orgulho e a humildade. Muito nos faz parte do nosso dia a dia essas duas palavras. Ouvimos muito sobre elas, mas raras vezes, quem sabe, nós paramos para nos deter nos seus significados e como isso acontece na nossa prática diária. E com isso, Lacordaire, que foi o espírito amigo que vem ditar essa mensagem, começa o item deste capítulo dizendo que aqui ele vem trazer uma mensagem, vem deixar uma mensagem de encorajamento para o bom caminho. Quando nós lemos essa primeira frase, nós já nos deparamos com a profundidade que o tema nos propõe. Refletir sobre o orgulho e a humildade nos faz escolhermos sobre alguns caminhos. E o encorajamento que Lacordaire vem nos trazer é justamente através do esclarecimento. E quando nós nos deparamos com os seus ensinos, nos diz que a humildade é o sentimento que nivela todos os seres. Vem nos dizer que todos somos irmãos através do exercício dessa virtude chamada humildade. E que assim, exercendo a humildade, nós estaremos nos ajudando mutuamente e, concomitantemente a isso, nos induzindo ao bem. Ao usarmos da humildade, são os caminhos que ela nos leva. Ao contrário que quando deixamos de lado essa virtude, assim nós estaremos deixando tudo aquilo que a humildade se veste e incorpora em nós como esse bem caminho, esse bem proceder, e assim nos leva a sermos duros, muitas vezes não olharmos para aquilo que a evolução do momento nos pede. E ele também nos lembra de Jesus,
aquele que foi o nosso modelo e guia, que continua sendo através dos seus ensinamentos deixados quando ele esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos, e nos lembrando que Jesus, sim, se vestiu da humildade. Ele era pura humildade, pois assim ele colocou os seus ensinos, trouxe a cada um de nós os ensinamentos através da humildade, sendo humilde em todas as suas ações, em todos os momentos em que ele vivenciava. E com isso, falando do orgulho e da humildade, como falamos, é uma palavra, é algo que usamos habitualmente nos nossos dias. Mas qual seria o verdadeiro significado da palavra humildade? E esse termo, ele deriva da palavra humus, que é de origem latina e ela quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Humildade vem de humus, essa terra adubada, essa terra rica que está preparada para receber a semente. Assim, então, se pudermos traduzir para nós, seres humanos, quando uma pessoa ela é humilde, quando ela usa dessa característica da humildade, ela está disposta a aprender, ela está sempre pronta para receber, para deixar brotar no seu solo fértil tudo aquilo que a boa semente vem ali para germinar e para brotar o bom fruto. E assim, a verdadeira humildade ela é firme, ela é sóbria e jamais ela vem revestida de hipocrisia ou pieguice. Com isso, a humildade ela é uma das mais nobres virtudes e somente aquele que usa com realmente sabedoria é capaz de assim usufruí-la. E ao contrário disso, ao contrário de tudo isso tão belo que trouxemos até o momento, nós ainda temos o orgulho. É ainda uma das características que trazemos e que faz parte desse mundo de provas e expiações em que vivemos. E o orgulho, ele vem revestido de soberba. Quando nós nos utilizamos do orgulho, nós nos julgamos melhores que os outros, nos julgamos acima de qualquer coisa e muitas vezes nós até nos julgamos como falsos humildes. Mas por detrás de tudo isso vem esse orgulho que nos quer demonstrar muitas vezes sermos mais do que qualquer coisa. E com isso, a humildade ela é uma das virtudes mais difíceis também de ser alcançada, de ser conquistada. Essa humildade que vem como uma virtude a nós é quando nós tomamos consciência das nossas próprias limitações, através da modéstia e da simplicidade. Por isso que falamos que o orgulho, muitas vezes ele vem maquiado com tudo isso, porque no fundo nós deixamos o orgulho se sobressair nas nossas ações e nas nossas atitudes. E para conquistarmos a verdadeira humildade é algo que nos demanda muito empenho, muito trabalho, porque nós temos que ter essa consciência das nossas limitações e de demonstrarmos o quanto nós ainda precisamos do outro, o quanto nós precisamos nos renovar, nos melhorarmos. E para nós alcançarmos a humildade, nós precisamos deixar o orgulho de lado, nos despirmos do orgulho e aceitar que nós não somos infalíveis e que nem sempre nós estamos certos, que nós estamos muitas vezes equivocados, estamos em dificuldades e nós precisamos ser humildes e assim olharmos para isso como uma virtude também, como algo que nós podemos aprender, que nós estamos no caminho.
e aceitar que nós nos encontramos a caminho, como os demais, é algo que nós estamos aprendendo. É algo que nós colocamos, como falamos, a humildade nos coloca a par como irmãos. Nos mostra que somos iguais perante a nos darmos as mãos e assim conseguirmos passar pelas nossas dificuldades. Mas o fundamental para tudo isso, para nós conquistarmos a humildade, é o nosso autoconhecimento. Santo Agostinho nos traz, em O Livro dos Espíritos, que esse conhecimento de si mesmo, esse autoconhecimento, é a chave que nos permitirá essa consciência de como estamos, tanto nas nossas limitações como nas nossas qualidades. Pois nós só saberemos a que passo nós estamos de conquistarmos a humildade quando olhamos para dentro de nós mesmos, quando indagamos a nossa consciência de tudo aquilo que temos feito ou deixado de fazer. Isso só é possível quando nós interrogamos a nós mesmos. E isso é o passo que devemos dar para assim conquistarmos a humildade. E ser humilde é justamente nós aceitarmos plenamente os nossos próprios defeitos e as nossas qualidades, sem a necessidade de nós agirmos perante uma vaidade ou mascararmos determinadas coisas que nós ainda não somos ou ainda temos dificuldades para fazer. Com isso, a humildade ela é essencial para a nossa evolução. E quando nós somos humildes, muito mais fácil é de nós respeitarmos o próximo, de nos reconhecermos igualmente imperfeitos e manifestarmos também compaixão com aqueles que ainda permanecem no erro. É sabermos tolerar. A humildade vem junto com a tolerância e faz com que nós olhamos para todo esse contexto de forma a caminharmos para a evolução e sabermos distinguir tudo isso e nos orientarmos para um caminho seguro. E a virtude da humanidade, ela costuma ser mal compreendida, porque às vezes a humildade, nesse contexto atual do mundo em que nós estamos, é muitas vezes vista como aquele que é o desvalido, sem talentos ou sem merecimento. Entretanto, isso não é a linha que sustenta as leis de Deus. O que nos mostra é justamente que nós somos capazes de passar por determinadas situações com sabedoria. E isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que nós conseguimos olhar de uma outra forma para a situação em que estamos e assim passarmos com leveza e compreendermos que aquilo é importante para o nosso conhecimento, para o nosso melhoramento. E a humildade, que vem derivado do humus, ela justamente vem nos mostrar que nós temos essa capacidade de termos essa terra fértil para recebermos as boas sementes e assim nós cultivá-las. Nós somos, em essência, essa terra fértil. Nós temos essa centelha divina que permite com que nós desenvolvemos a humildade. Basta apenas estarmos abertos para esta condição. E embora nós nos apresentemos com diferentes qualidades, nós somos constituídos do mais nobre material, como falamos, que é o que somos em essência. É essa centelha divina que habita em nós, somos seres espirituais. Somos revestidos de um corpo carnal, porque é necessário para o planeta em que estamos, mas em essência nós somos espíritos. E isso vem nos mostrar o quanto nós podemos e nós estamos conectados com Deus. E bem se percebe, então, com tudo isso, que nós precisamos refletir sobre o nosso dia a dia, sobre como nós agimos. A humildade, ela vem junto com a ética, ela vem junto com as amizades, com as boas virtudes. A humildade vem trazida por Jesus como aquilo que é de inovador,
que nós podemos apresentar a nós mesmos tudo aquilo que nós possuímos enquanto essência, como já falamos, e que é necessário para assim nós nos melhorarmos. E com isso, nós temos a frase que diz: vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Porque além de Jesus trazer a humildade na forma de falar, através das parábolas, da forma como ele trazia ao povo, ele também vivenciou. Ele mostrou que é possível sermos humildes, que nós temos essa condição. E aí está a chave para o progresso, onde nós nos utilizaremos da forma como nós conseguirmos, onde nós estamos perante a nossa evolução e perante a nossa condição para o momento em que vivemos. E assim, alguns exemplos são válidos para que nós consigamos entender um pouquinho de como o orgulho e como a humildade agem em nós mesmos. Quando uma pessoa que já tem desenvolvido a humildade, ela comete um erro, ela tem o costume de dizer: eu me equivoquei, porque a intenção com aquilo é realmente aprender. Se errei, não foi com a intenção, mas foi por um equívoco e eu posso aprender com o meu erro. Mas já o orgulhoso, ele prefere achar alguém para culpar, mas menos ele é o culpado daquela situação, porque ele se acha acima de qualquer suspeita. E a pessoa humilde, ela trabalha constantemente para o seu melhoramento, enquanto a orgulhosa, ela acha que isso não é o necessário, que assim ela estará gastando o seu tempo. E também, essa pessoa orgulhosa, ela se diz muito ocupada em tudo o que faz, mas realmente não é o necessário. Às vezes faz aquilo para se sobrepor realmente aos outros, enquanto que a pessoa humilde, ela enfrenta as dificuldades sem olhar o quanto aquilo vai demandar o seu esforço, mas age com firmeza, com sabedoria e acaba superando os seus problemas. A pessoa orgulhosa, então, ela dá desculpas quando não consegue cumprir com as suas obrigações. Já uma pessoa humilde, ela se compromete em realizá-la, mesmo que até então ela não tenha conseguido, mas se compromete com aquilo na intenção de assim realizá-la. E a pessoa orgulhosa, ela se acha perfeita. E sabemos que nós estamos um pouquinho distantes de tudo isso. Já o humilde diz: eu sou bom, porém não sou tão bom quanto eu gostaria de ser. Porque nós sabemos que a estrada é longa, ela é dolorosa, mas nós temos as condições necessárias para que cada um possa evoluir no seu tempo. Resgatando aquilo que é individual a cada ser. E a pessoa humilde, ela respeita aqueles que lhe são superiores e tenta aprender algo sempre tirando o melhor proveito de cada situação. Já o orgulhoso, na maioria das vezes, resiste àqueles que lhe são superiores, às vezes até coloca defeitos naquilo que o outro lhe propõe, apenas para não dar o braço a torcer, como dizemos no nosso dia a dia. E o humilde, ele sempre faz algo além da sua obrigação. Já o orgulhoso, ele acha que ele sempre está ali fazendo um favor ou só está fazendo aquilo que é o seu trabalho e não se coloca para além daquilo que é o necessário. O humilde também, ele acha sempre a melhor maneira de fazer. Se assim ele não sabe, ele tenta descobrir, ele busca caminhos alternativos. Isso ele faz bem, isso faz com que chegue no final com aquilo superado. Já a pessoa orgulhosa, ela diz: sempre fiz assim e não vou mudar a minha forma de ser. A pessoa humilde também, ela compartilha as suas experiências com os seus familiares, com os seus colegas, com os seus amigos, porque compartilhar é aprender.
é estarmos dividindo, mas somando para nós também experiências. Já o orgulhoso prefere guardar tudo para si. Ele teme a concorrência. Ele acha que vai estar ali criando inimigos. A pessoa orgulhosa também, ela não aceita críticas, enquanto que o humilde está sempre disposto a ouvir, está sempre buscando ouvir para assim se melhorar. E quem é humilde cresce sempre. Já o orgulhoso, ele fica estagnado, pois desses exemplos que citamos aqui, nós vemos que sempre a humildade tem a sua pontinha buscando o melhoramento, buscando se conhecer, buscando aprender com aquilo que está fazendo. Enquanto que o orgulhoso, por se achar sempre superior a tudo, não dá essa oportunidade a si mesmo e acaba ficando estagnado. Ele cria uma falsa posição de superioridade, onde assim ainda não se encontra. E com isso, a pessoa humilde ela sempre defende as ideias nobres, pois é isso que está acima de tudo e de qualquer coisa. Já a pessoa orgulhosa, ela defende as suas próprias ideias e coloca aquilo como sendo a verdade e acima de qualquer coisa. Então, o orgulho, como bem podemos nos encaixar, e esses pequenos exemplos que trouxemos, são mínimas coisas e que temos a certeza que vivenciamos na nossa vida. Então, basta apenas com que nós identifiquemos essas situações e que se ainda nós temos algo que nos faz ser orgulhosos ou ainda não está bem compreendido pela humildade, que nós possamos mudar, inverter o caminho, estarmos nos utilizando da humildade, pois essa sim é a chave do progresso. E nós podemos refletir sobre algumas perguntas. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque o mar ele foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios, onde ele sabe receber, tornando-se grande. Então, se nós quisermos realmente compreender a humildade, a grandeza que é a humildade, na comparação feita com o mar, e tão forte que nós temos isso, né? O mar é algo que arrebatador, que tem uma força incrível, assim ele é forte, resistente e imenso por quanto da sua sabedoria e da sua humildade, se colocando abaixo dos rios para que ele possa se encharcar disso e ser essa grandiosidade em que conhecemos. Então vale a pena essa reflexão e essa comparação com o sentimento do orgulho e da humildade. E com isso, nós sabemos que o nosso processo evolutivo, para que nós possamos alcançá-lo, nós precisamos mudar os nossos hábitos, como já falamos. Se naqueles exemplos nós nos identificamos em alguns deles, nós precisamos mudar esses hábitos que estão arraigados em nós e cultivar boas virtudes. Aquilo que nós necessitamos e que com certeza é um desafio diário. É preciso então nós primeiramente nos conscientizarmos desta necessidade e que nós temos esses recursos que podem ser de benefício para nós. E termos esse objetivo é uma possibilidade de alcançarmos, pois quando colocamos algo como objetivo e como meta, fica muito mais fácil de nós alcançarmos. E as virtudes que nós conquistamos vão juntando os pontos, vão trazendo bagagem para a nossa riqueza espiritual. E não existe mercado que venda ou que nós possamos comprar ou mesmo presentear alguém. É preciso que nós aprendemos a cultivar as virtudes. Por isso que a humildade, ela derivando do humus, que é justamente essa terra fértil que possibilita o cultivo,
nada mais é do que realmente essa virtude tão importante, pois assim nós precisamos cultivar as virtudes em nós. Nós não podemos comprá-la, não podemos presentear alguém que nós achamos que tenha necessidade desta ou daquela virtude. Nós só cultivamos na nossa intimidade. E a fé raciocinada, ela pode nos ajudar nesse processo todo, pois como falamos, muitas vezes a humildade para algumas pessoas é vista como uma fraqueza, mas quando nós temos a certeza da fé raciocinada, nós sabemos que esse é o caminho para nós encararmos as dificuldades, as questões diárias da nossa vida e alcançarmos a evolução espiritual. E para a conquista da humildade, que é essa flor linda e delicada, ela deve florir no jardim dos nossos corações. E nós precisamos principalmente nos conscientizar dela na pequenez das nossas dificuldades, que é um pouquinho de cada vez que nós conseguimos assim adquiri-la. E nada melhor com isso do que falamos, dessa fé raciocinada, de todo esse entendimento, nada melhor do que nós dispormos de uma oração, de uma rogativa que conhece as nossas deficiências, as nossas dificuldades, a fragilidade na nossa alma. E encerramos a reflexão da nossa noite com esta oração, com esta rogativa. Deus de misericórdia, se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Diante dos outros, consente, Pai, que te assinale um infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedem afeto. Se aparecem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me afeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que constituíssem no universo, concede-me, Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Que essas reflexões possam tocar no nosso íntimo e que possamos nos utilizarmos da humildade, vencendo o orgulho que ainda existe em nós nas nossas pequenas ações, assim como a gota d'água, mas que ali exprime toda a grandeza, toda a beleza da criação. Que Jesus nos guarde, que possamos estar em paz e que os benfeitores amigos nos amparem. Que assim seja.